Mas eu queria pegar um ponto que você falou lá no meio da história que você estava contando, que realmente, né, as editoras, elas faziam um trabalho um pouco confuso em relação à promoção de literatura. Parece que é tudo muito conveniente, confortável, e eles não querem sair disso. E você trabalhou em livraria. E é muito difícil viver de literatura, tanto você escrevendo ou você trabalhando com livros no geral. E tem isso. Eu tô viajando aqui, mas vai fazer sentido no final, tá? As livrarias estão acabando, apesar da Amazon e do Submarino serem ferramentas que não tem como não usar, e a gente não está matando as livrarias por usá-los, de certa forma, também faz parte do pacote de contribuir para tudo que está acontecendo, não ter mais livro físico e tudo mais. E a Saraiva é um ponto que você tocou no seu livro, que, pelo amor de Deus, eu vou falar de novo aqui, várias vezes já falei, os vendedores não sabem sobre livros e é muito triste. Entende tudo que eu estou falando? Para que caminho você acha que a gente vai? Porque você deve ter pensado muito mais sobre isso. Eu trabalhei na Saraiva, na verdade. Vem para cá. Eu sei, eu vi no seu vídeo. E eu estourava de vender. Eu vendia muito livro. Porque eu era o tempo todo. A gente tinha uma coisa muito legal naquela época, que você podia pegar qualquer livro, quando você estivesse, sabe, sem fazer nada, quando você fica conversando com seu colega, você podia pegar. Eu não era muito de colega. Então eu pegava alguma coisa ali e começava a ler, porque eu sou meio assim, sabe, fechado. E aí eu sempre tinha alguma coisa para indicar. Sempre, assim. A minha cabeça, eu podia não ler o livro, mas pelo menos ali eu já entendia qual era, porque assim, coisas que você vai aprendendo. Por exemplo, você olha um livro, muitas vezes você vai por endosso de outros autores. Eu via muito isso. Em livros que, às vezes, você via que a editora, ela gastava uma grana para fazer aquele livro. Ela colocava lá, o livro que Stephen King morreu de medo. Gente, mundo real, essas coisas são pagas. Tipo, são endossos pagos. Então, ele vai lá, ele não leu aquilo. O cara e nem morreu de medo. Nem morreu de medo. Tipo, entendeu? Não morreu Mas de funciona, medo. a gente sabe que tem gente que se vende porque, totalmente exatamente, assim. Mas é que tá. Quando você percebe, o problema é que as pessoas, elas olham o mercado literário e elas romantizam muito aquilo. São só produtos. E eu vou falar para vocês, assim, essa coisa toda da cultura, da liberdade, do saber e do ler e tal, isso é a utopia que a própria... É o que eles vendem para você e embute no preço. Você compra o livro e lá está embutido o teu sonho. Tipo, você vai ler mais, você vai falar melhor, você vai ser um ser humano melhor. E nem sempre. Né? Senão não tinha tantas pessoas aí super cultas presas. Vamos pensar dessa forma. Então, claro que é muito bom, é muito legal, mas também não é assim que funciona. E a Saraiva, mas ela te dava, assim, esse... Porque a ideia é fazer com que você... Eles foram muito burros quando eles decidiram que eles iam cortar o salário das pessoas. Por exemplo, a Cultura era um lugar que quem gostava de trabalhar em livraria queria trabalhar na Livraria Cultura, porque a Livraria Cultura você tinha um plano de carreira, você ganhava bem. E foi uma das livrarias que começaram a perder com isso, porque eles começaram a cortar salários de funcionários. Para você ter uma ideia, para você mexer nos livros jurídicos da Cultura, você tinha que ser advogado. Então, assim, e você ganhava para isso. Você ganhava referente ao seu conhecimento. A Saraiva não tinha nada disso. Então, mas eles davam aí para você, assim... Tinham pessoas que perdiam o seu tempo fazendo isso? Tinham, mas não eram todas. Então, eu sempre tinha alguma coisa. Vamos dizer, eu mesmo sempre tinha alguma coisa. Eu aprendia com os clientes e também ensinava muita coisa. E você vai aprendendo que, assim... Eu sempre falo da página 70. Se você quer saber se um livro é bom, você abre na página 70. Você dá uma olhada... Na 70, se o cara não tiver habilidade, ele já está perdendo já o fôlego. O resto vai ser só enrolação. Então, eu tinha muito isso. Eu lia, né? Ali, mais ou menos, ali do que se tratava o assunto, abria na página 70, dava uma olhadinha. Deu certo, vai para frente. Aí, até continuava a ler. Dependendo, eu nem comprava. Mas tinha muitas coisas. Por exemplo, você tinha descontos bons para você comprar livros quando você era funcionário. Isso tudo cria uma construção. Existiam pessoas que, quando eu estava de folga, iam até a livraria e voltavam. Ela está de folga, eu vou esperar ela voltar. Mas se tivesse outro funcionário que também soubesse indicar o que essas pessoas gostam, aí elas ficariam. E aí, quando eles começam isso está acontecendo em muitas empresas, na verdade. Você, por exemplo, você liga por um banco, você precisa de uma informação. Se você ligar 50 vezes, você tem 50 informações diferentes. Então, assim, não existe mais um padrão. As pessoas, elas estão ali e o salário é muito pouco, elas não vão continuar ali. E a livraria, ela de fato é uma profissão de carreira longa.
Eu conhecia um senhor, o nome dele é Renato, da Martins Fontes também. E olha, Martins Fontes sem propaganda, porque assim, vocês não são nem tão assim, tão legais. Mas assim, ele, por exemplo, ele era um gênio. Ele trabalhava em livraria há mais de 40 anos. Ele chegou a ter um emprego e nas férias ele ia para a livraria. Mas quer dizer, se ele estivesse lá o ano todo, seria muito melhor, mas não queriam pagar um salário que ele pudesse viver. Aí, quando ele aposentou, aí contrataram ele de novo, então ele já é uma pessoa de bastante idade. Mas conversar com aquele cara, assim, você conversa com ele uma semana direto, sem dormir. Assim, ele te ensina muita coisa. E é esse tipo de pessoa que você olha e você fala assim, o cara é um gênio no que ele faz, mas acontece que o que é isso? Ah, você é só um livreiro. Então, isso não é monetariamente interessante e também as pessoas olham e falam, é o cara do livro. Então, é aquilo. Hoje em dia, as pessoas elas se batem se você não chamar um advogado de doutor. Mas o livreiro, que de fato fica ali dentro de uma livraria aprendendo, lendo, inclusive os livros que vão vender para um médico, para um advogado e etc., ele não é chamado de doutor, ele é o carinha do livro. Então, você não tem nem nome numa livraria, você é a mocinha. Você é o carinha do livro. Então... E para a maioria das pessoas que entram na livraria, você é a moça que vai me indicar onde é que está o livro de determinado assunto. Determinado assunto, ou também, assim, eu estava em casa e a minha amiga falou de um livro. É um livro que tem um cara que deixa a mulher dele e fica com uma menina que é mais nova. E só que a mulher dele está grávida. Qual é o título desse livro? Aí você olha para ela e você fala assim, então, não sei, vamos descobrir. E aí, enquanto você senta com ela e você faz ela descobrir, a pilinha dela vai subindo. Ó, não é esse, mas esse aqui tem uma história, porque você já percebe que essa pessoa está sendo o quê? Traída. Então, você vai... Entendeu? Você tem que ter. Se você não tiver essa sagacidade, você não vende livro, amigo. E é por isso que, assim, as editoras, elas estão bem lascadas. O que elas tiraram, que elas poderiam ter diminuído lá na frente... elas vão sofrer um pouco, porque sem profissionais assim, elas não vendem. E é por isso que... E claro que quem consome sofre, porque o preço é 3 vezes maior, porque ele tem que fazer o que ele fazia em um livro. Antes ele conseguia, com um livro, cobrir 3 livros. Agora é o contrário. Ele precisa tirar tudo de lucro em um livro só que ele vende. Aí você vê uns livros absurdos. Um livro comunzão que você via por R$50, sei lá, está R$189. Na pré-venda, então você paga mais barato. Mas as pessoas vão comprar? Esse é o ponto. Compram. Consegue? Algumas, mas as tiragens, elas são, assim, extremamente menores. Porque livraria trabalha com... Eles chamam de... É como se fosse assim, você vai, eles te mandam uma quantidade de livros. O que você não vender, você devolve. É o que eles costumam chamar de recall. Aí recolhe tudo e você não paga, só que aquilo ali vira encalhe. É por isso que você vê hoje em dia muitos livros naquelas feirinhas de R$10. Porque é encalhe de editora aquilo ali. Eu sei porque eu consigo olhar até as folhas que acabam oxidando, assim. Aquilo ali é livro que fica muito tempo um por cima do outro parado. Então acaba acontecendo isso. Aí para não jogar no lixo, ganha-se R$10. É que, mano, o cara da livraria tem uma falta de noção. É que, por exemplo, eu fui garçom. E o cara falou pra mim, você não é garçom. Você é vendedor. Você ganha uma porcentagem em cima de tudo que a gente vende. Então, você tem que vender. Então, o cara que você senta lá e você vai atender, você tem que fazer esse cara consumir o máximo possível e sair o mais rápido possível da mesa para outra pessoa consumir com 0. Sim. Então, você fica lá, o cara acabou de começar, um café, conta, não sei o que, você fica lá enchendo o saco do cara, você enchendo o saco, óbvio, com jeito, né, e tal. Porque você quer vender mais, porque no final do dia você vai tirar uma porcentagem daquilo. Sim. E o vendedor de livros nada mais é que é um vendedor. Ele tá vendendo, ele não é o dono da loja, mas ele precisa vender, que nem você falou. Sim. Tem um cara muito habilidoso na livraria da Vila, no Eldorado, chama Ivan. Esse cara, eu sempre vou lá comprar um livro, eu sempre levo 5. Mas é. E ele sabe, é isso que você falou. Eu vou lá e eu falo, queria um livro sobre... Harry Potter, por exemplo. E falei, esse cara quer ser mágico. Aí já me leva mais 5 livros de magia. Mas é isso, entendeu? O cara tem que entender o perfil do cara que ele tá falando. E aí esse cara tem que ter lido muito e de vários segmentos para falar, então essa mulher tá sendo traída. Mas eu já li muito livro de corna. Então, peraí. Vral, então esses são os melhores livros de corna. Toma aqui.